Então, meus amiguinhos, estão indo ao contrário de todos os comunistas da internet, né? Vídeos mega produzidos, o meu vai ser tudo simples, né? Ia falar mal produzido, mas a ideia não é essa. O objetivo, o foco é na informação, né? Eu escrevi esse ideograma, mas eu acho que tá errado. Aqui é Chongó, mas eu acho que esse ideograma nem é assim. Mas fica aí, representativo, né? Por que demonizam a China, né? Vou colocar uma resposta aqui, ó. Mao, colocar o nome abrasileirado dele, né? Mao Zedong, né? Ó, reclama da letra do professor não, tá? Podia ser pior. Importante é entender. Igual a comunicação do mandarim. Por quê? Então, galera, o que acontece, né? Por que o povo fala que na China tem miséria? Embora a China tenha sido o país que tirou 800 milhões de pessoas, ó. 800 mil, eu vou colocar aqui, ó. 800 milhões de pessoas foram retiradas do século passado até agora, em pouco menos de 80 anos, pouco mais, não, pouco menos de 80 anos, tá ligado? Ó, a China retirou essa quantidade de pessoas aqui, ó, da miséria extrema, né? Da miséria mesmo. Tem pobreza na China? Tem. Você vai conseguir ver pobreza lá. Mas a miséria que a gente vê aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, que você vê no Brasil, você não encontra na China, né? Você não está vendo isso mais. Você vê um esforço gigantesco, embora tenha muitos problemas, muitos mesmo na China. Essa pobreza mais escancarada não existe mais lá. Nós estamos muito pior que eles. Eles retiraram essa quantidade de pessoas aqui da miséria. O ano passado vazou um documento que cerca de 40%, ó, 40% das pessoas da China ainda são, né? O professor não sabe escrever, tá, gente? Ainda são pobres, ó. 40% das pessoas ainda são pobres na China. Né? Isso do ponto de vista de pobreza, assim, e não de miséria. Beleza? Só que a questão é a seguinte: lá eles têm miséria, perdão, eles têm pobreza, miséria tem aqui. Eles têm a pobreza, só que eles têm, ó, trens. Tem que aprender a escrever primeiro, né, pô? Seria bom antes de fazer o vídeo. Trens. Vou colocar aqui, ó. AV, alta velocidade, que é uma das paradas que eu mais gosto, sabe? De ver. Recentemente eles estão lançando, né? Projetando um trem sônico. No último vídeo acho que até postei sobre isso. Um trem sônico que vai ser um trem sônico. É igual Sonic. Que vai ser um trem que ele vai quebrar a barreira. Né? Eu sou dislexo, tá, gente? É dislexo que não sabe escrever? Deve ser. Ele vai quebrar a barreira do som na Terra. Isso aqui, esse trem é ofertado para a população, então as pessoas podem ter acesso, entendeu? Diferente de um carro do Elon Musk, por exemplo, que além de ser o pior carro elétrico que existe, diferente dos carros, ó, da BYD, isso aqui é um B, tá, gente? BYD. BYD, essa empresa aqui, empresa chinesa, produz os melhores carros elétricos do mundo, mas você provavelmente nunca ouviu falar, ou ouviu falar pouco, porque a propaganda é fortíssima para você ouvir falar disso aqui, ó. Entendeu? Que são os piores carros do mundo, os piores carros elétricos do mundo. E eles são os piores carros elétricos do mundo dentro das marcas capitalistas. Eu não estou nem falando dentro das marcas chinesas socialistas. Eu estou falando dentro da General Motors, dentro das outras marcas que já existem por aqui. Eu vou te dizer por que a China é demonizada. Né? A China é demonizada por causa desse cara aqui. Ó. O nome abrasileirado dele é esse. Mao Zedong. O nome, né, a pronúncia talvez, né? Porque vai ser diferente no mandarim. A pronúncia vai ser essa, na verdade. Existem outras pronúncias, mas uma das pronúncias do nome dele em mandarim é assim, ó. Setung. Então, em português, você pode falar Mao Zedong. As duas aqui são brasileiradas, ocidentalizadas, né? No Brasil, Mao Zedong. E você tem, assim, no Ocidente, sei lá, para estrangeiro, para americano, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung é o nome desse cara. Esse cara foi importante na China, né, no século passado. Antes da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, depois da guerra, ele morreu aproximadamente ali nos anos 70. Aproximadamente, eu não lembro exatamente da data. Só que ele foi muito importante. Por quê? Porque a partir da data de 1949, que foi o momento que marca a Revolução Socialista na China, até o momento da morte do Mao Tse-tung, que é perto dos anos 70 ali, ó, que foi o momento que ele morreu e deixou de assumir o controle do país, porque ele saiu do Partido Comunista, por assim dizer, saiu do controle do país.
A partir desse momento, veja bem, né? A gente está falando aí de uma diferença de uns 30 anos. No momento que Mao Tse Tung entra no poder, em 49, a expectativa de vida das pessoas era 35 anos. Quando Mao Tse Tung morre, a expectativa de vida das pessoas dobrou. Era aproximadamente 70 anos de idade. E as pessoas dizem aqui no Ocidente, né, demonizam a China, demonizam Mao Tse Tung, dizem que ele foi um genocida que matou 100 milhões de pessoas. Dizem que Mao Tse Tung matou 100 milhões de pessoas. Mas é impossível que Mao Tse Tung tenha matado 100 milhões de pessoas, feito um genocídio, porque se ele tivesse feito um genocídio, seria impossível ele aumentar a expectativa de vida. Isso aqui é um dado que você vai encontrar em qualquer lugar, entendeu? Você vai encontrar fontes dizendo, né? Fontes não são fontes, são mentiras, são invenções, são propagandas anticomunistas, por assim dizer. Propagandas anti-China. Você vai encontrar materiais que divulgam isso. Né, outros dados, inclusive, eles falam de outros números, eles falam de número de 10, é tão interessante que é de 10 a 100 milhões. Isso aqui não é estatística. Como é que você dá um número de 10 a 100 milhões de mortes? Né? Mas seria impossível, entenda, como que você faz aumentar a expectativa de vida de um povo enquanto causa um genocídio de 100 milhões? É impossível. Se você causasse um genocídio, a expectativa ia baixar e não aumentar. Beleza? Então esse aqui é o primeiro ponto. A razão pela qual o Ocidente demoniza Mao Tse Tung é isso aqui, ó. Vou escrever bem grande aqui, ó. Medo. Sabe por quê? Porque o Mao Tse Tung, ele segue uma antiga, não tão antiga na verdade, né? O Mao Tse Tung, ele era marxista. O Mao Tse Tung era marxista-leninista. E depois do Mao Tse Tung, né, por causa das contribuições dele ao marxismo-leninismo, fundou-se, né, o marxismo-leninismo, maoísmo, que é aquilo que eu entendo, que eu defendo como filosofia de vida, como ideologia para se resolver a questão, a problemática do nosso sistema do capitalismo, para superar esse problema que a gente vive de ordem econômica, de ordem material. Então vou explicar basicamente, de forma rápida, o que é isso aqui. O Marx foi um cara que veio e teorizou sobre o capitalismo e entendeu como é que funcionava esse sistema. O Lenin, isso aqui, o Marx morreu, se eu não me engano, em 1866, foi 1860 e pouco, por ali. O Lenin foi muito importante para uma revolução que aconteceu em 1917, na União, aqui que veio se transformar naquela região a União Soviética, a atual Rússia, certo? Então o Lenin leu o material do Marx, aplicou, entendeu na verdade o que o Marx dizia, desenvolveu um método de revolucionário e aplicou. Então o Lenin entendeu como derrubar o sistema e aplicar pela primeira vez, por assim dizer, em um país gigantesco, enorme mesmo, uma coisa assim colossal, né? Como se transformar um sistema socialista. Vou colocar aqui, ó. O Lenin, ele não transformou um sistema capitalista num sistema socialista. Ele transformou um sistema feudal num sistema socialista. Vou colocar só social. O que acontece? Nos textos do Lenin, você vai encontrar a palavra, não era socialismo que ele usava social-democrata. Mas o que ele estava querendo dizer era socialismo, né? É porque aquela palavra estava em disputa ainda. Esse termo estava em disputa. Porque o Lenin era um socialista. Então, beleza. O Lenin pegou um país que era feudal, que era do arado de madeira, né? Por assim dizer, arado de gado, perdão, e transformou numa potência. Né? Não só ele, é claro, isso é um processo. Isso é uma questão que exige as massas, né? É uma questão das massas, dos trabalhadores. Mas ele foi muito importante para a Revolução. E ele pegou uma ideia ele pegou um sistema que era, vamos dizer assim, comparado a isso aqui, muito atrasado, e em pouco tempo, isso aqui, ó, estava lançando o primeiro homem para o espaço, estava lançando o primeiro satélite para o espaço, estava desenvolvendo tecnologias incríveis, estava desenvolvendo armas nucleares, né? Isso aqui, ó, socialismo, a União Soviética, né? A União Soviética. Isso aqui foi combatido desde o momento do seu nascimento. Desde essa data aqui, ó, 1917, até essa data aqui, ó, que foi oficialmente o fim da União Soviética, que, por incrível que pareça, é o dia do meu nascimento. O dia não, né? O ano. O dia é foda. O ano do meu nascimento. Então, ou seja, a Rússia moderna tem a minha idade, 33 anos.
E é muito interessante que a Rússia moderna tem a minha idade, e você pode ver que a Rússia moderna cada dia mais está em frangalhos. A cada ano, depois da mudança do sistema socialista para o sistema capitalista, a Rússia, da mesma forma que o Mao Tse-tung aumentou a expectativa de vida do povo chinês através do processo socialista, a Rússia moderna, a cada ano, em 92, em 93, em 94, diminuía um ano de expectativa de vida do seu povo, só por causa da mudança do socialismo para o capitalismo. Ou seja, era feudal, foi para o socialismo, virou capitalismo. A Rússia é socialista, é capitalista, perdão, desde 91. 31 anos de capitalismo a Rússia tem. Voltando aqui, o que acontece aqui? O Mao, o Lenin entendeu, aplicou. Só que o Mao, ele entendeu um pouco mais. O Mao percebeu que o Lenin ainda tinha muitas amarras relacionadas à ideia do Estado. Ele entendeu que o Lenin ainda seguia ordens e regras que esse Estado impunham a ele. E o Mao falou, olha, assim, né, no português bem dizido, foda-se isso, dane-se, eu não quero saber. Então pro Mao, funciona mais ou menos assim, ó. E é por isso que aqui no Ocidente eles não querem que você conheça o Mao. Pro Mao, é isso aqui, ó. Pode criticar, tá, galera? Se der pra entender, não tô nem aí. Pro Mao é isso aqui, ó. Entendeu? Pro Mao, ele pensa assim, ó. Se o Estado é o Estado, por exemplo, que cria o mercado ilegal do tráfico de drogas, né? Ele cria essa moralidade falsa. O Estado que se beneficia, inclusive, com esse mercado de tráfico de drogas, então a gente vai usar as mesmas armas que esse Estado usa. Vale a pena vender drogas para combater esse Estado. Vale a pena vender armas para combater esse Estado. Vale a pena fazer qualquer coisa que esse Estado faz, né? Aqui coloca um asterisco, não é qualquer coisa. Mas vale a pena fazer muitas dessas coisas que esse Estado faz para poder destruir esse Estado. Porque a gente não pode aceitar essa moralidade imposta por esse Estado, essas regras botadas por ele, porque essas regras são para nos impedir de fazer uma revolução. Entendeu? Então, por exemplo, só que tem coisas que entram em contradição, né? Por exemplo, esse Estado, ele acha normal prostituir jovens, sei lá, matar crianças e tal. Isso é justamente o que você quer acabar com uma revolução. E uma revolução, você quer acabar com isso. Então não faz sentido você usar isso, porque isso aí é o fim da revolução, certo? O fim é você acabar com a prostituição das jovens, é você acabar, por exemplo, com a guerra às drogas, né? Só que as drogas estão num ponto cinzento, uma área cinzenta. Ela é usada ali pelo Estado para manutenção das pessoas, para controle dessas pessoas, né? E o Mao entende o seguinte, né? Ele não falou exatamente com essas palavras, tá, gente? Eu tô fazendo uma leitura aqui do que o Mao Tse Tung fala. Porque pro Mao Tse Tung, a ideia é o seguinte, funciona mais como uma tática de guerra literal. Ele não tá nem aí, ó. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí com o que esse Estado fala. Ele não tá nem aí. Ele fala, ó, dane-se, essas regras que esse direito inventou, ele não tá nem aí. Ele quer saber como que ele vai fazer para tomar conta desse Estado para poder, né, fazer a revolução do proletariado, para poder fazer uma revolução de verdade. E foi isso que eles fizeram lá. E foi isso que aqueles revolucionários fizeram lá. E é por isso que esse povo aqui do Ocidente tem tanto medo que você conheça quem foi Mao Tse Tung. Entendeu? Porque se as pessoas conhecerem Mao Tse Tung e começarem a ignorar essas regras, essas leis estúpidas desse Estado, que é ilegítimo, que é o próprio Estado que cria um mercado ilegal do tráfico de drogas e depois vem dizer e condenar a população por consumir essas drogas e depois persegue a população por consumir essas drogas, que ele mesmo desenvolveu essa lógica, entendeu? Então o Mao Tse Tung falou assim, ó, já que isso aqui é altamente beneficiado nessa sociedade, então vamos vender as drogas, né? Eu acredito, porque existe também uma moralidade dentro do socialismo, tá, galera? Existe moralidade marxista. O ponto é o seguinte, é que parece que o tráfico de drogas é uma coisa cinzenta. Já, por exemplo, é uma zona cinzenta. Já a prostituição de adolescentes ou mulheres, não. Ali já aparece uma parte já da exploração que já está correlacionada com a própria operação... Perdão? Ali já está relacionada com a própria operação do capitalismo. Entendeu? Então, eles querem que você demonize o Mao Tse Tung, que você odeie o Mao Tse Tung. Só que a China só é a maior potência aqui, ó. A China, gente, ó, tá aqui, ó, tá? A China não é segundo lugar, não, ó.
Eles querem falar para você que os Estados Unidos é o primeiro lugar. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos joga bomba na cabeça de todo mundo. A China está há 40 anos sem entrar em nenhum conflito bélico. Os Estados Unidos, nos últimos 40 anos, já entrou em 13 diretamente. 13 conflitos que ele entrou lá com as tropas dele e meteu bala em todo mundo. Eu tô falando de 13 conflitos que os Estados Unidos entrou literalmente com as guerras dele. Eu não tô falando dos outros que ele financiou. Porque a gente pode colocar aqui, ó, só no último ano, ó, esses dois aqui, ó, que foi os conflitos mais impactantes dos últimos 2, 3 anos, vai. Né? Tudo isso aqui, ó. Isso aqui é a mãozinha dos Estados Unidos, tá? Posso colocar aqui também, ó, outros locais que os Estados Unidos está prejudicando pra caramba, ó. Síria. Aliás, você sabe da história da Síria? A Síria tinha o melhor índice de desenvolvimento humano da África, sabia? Aí, o Gaddafi, né, que aqui no Ocidente a galera fala que ele era um ditador, mas ele não era ditador coisa nenhuma. O Gaddafi falou o seguinte, ó, a gente não vai mais vender petróleo, nosso petróleo no dólar, a gente vai vender na nossa moeda. Então os Estados Unidos foi lá e falou assim, ó, você é um terrorista. Você é um terrorista, Gaddafi. Porque você quer vender o seu petróleo na sua moeda. Aí você sabe o que aconteceu com o Gaddafi? Ele foi assassinado, né, através de um processo de revolução financiada pelos Estados Unidos, uma revolução falsa, financiada pelos Estados Unidos. Ele foi assassinado no meio da rua e programas de humor, inclusive, satirizavam a morte do Gaddafi, né, usando as imagens da morte dele na TV, lá dos Estados Unidos, né, mostrando, não, o ditador morreu, papapá. Você sabe o que aconteceu com a Síria? Hoje a Síria está destruída, totalmente destruída. Ela tinha o melhor desenvolvimento da África, a Síria. A Síria está destruída e ela gerou outras duas guerras. A do Líbano e a do Iêmen. Isso aqui, galera, é só um apanhadinho para você poder ver, para você poder entender como que opera o capitalismo, entendeu? E a razão pela qual eles não querem que você conheça quem foi Mao Tse Tung, o que é socialismo, entendeu? Porque, tipo assim, tudo para eles é uma visão de bem versus o mal. Bem versus o mal, que é um L, tá? Pelo amor de Deus. Eu sei que é bem versus o mal, né? Bem, mal com U é o contrário de bom. Então, bem versus o mal. Mas isso aqui, ó, isso aqui não existe. Isso aqui é uma visão religiosa. Entendeu? Então, tipo assim, ó, quando você entender o que esse aqui, ó, esse mal fez, não esse, quando você entender o que esse mal fez aqui, aí o Brasil vai dar uma pequena avançadinha.